Conectada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, comigo e com o timaço de Carlos Batista, a partir de agora, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte vence Floresta de virada no Moisés Lucarelli e se aproxima ainda mais da classificação. Elvis e Bruno Lopes marcaram os gols da vitória da Macaca. Com 100 jogadores pendurados, equipe alvinegra volta a campo domingo, 7 da noite, contra o líder Caxias. Diogo Silva, suspenso, é desfalque confirmado. Hoje tem Guarani em campo, podendo entrar no G8 mais uma vez. Bugre visita o Anápolis no estádio Jonas Duarte às 7h30 da noite. Mesmo com a possibilidade de repetir a escalação, Marcelo Fernandes deve promover alterações na equipe titular. Recuperado de um quadro gripal, Isaac fica à disposição do treinador. Com brilhos de Pedro e Luciano, Flamengo e São Paulo levam a melhor dos clássicos estaduais pelo Brasileirão. Tricolor venceu o Corinthians por 2-0 no Morumbi, enquanto o Flamengo bateu o Fluminense por 1-0 no Maracanã, com um gol de Pedro na reta final. Oscar tem fratura diagnosticada e pode desfalcar o São Paulo por até 2 meses. Exames detalharam trauma direto na região lombar, em dividida no clássico contra o Corinthians. Em evolução no Santos, Neymar pode quebrar jejum de 2 anos diante do Internacional na próxima quarta-feira. Craque não atua em 3 jogos completos consecutivos desde 2023, quando ainda vencia ou defendia o Paris Saint-Germain. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2 em jogo realizado neste domingo no Allianz Parque para 35 mil torcedores. Palmeiras voltou a vencer e atuou na ocasião com o Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno depois Alan, Lucas Evangelista e Maurício depois Emiliano Martínez, Facundo Torres depois Veiga, Felipe Anderson depois Sousa, Vitor Roque depois Luigi, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o galo do técnico Cuca, Everson no gol, Natanael depois Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana depois Caio Paulista, Alan Franco, Gabriel Menino depois Rômulo, Igor Gomes depois Berdá,
Scarpa, depois Júnior Santos, Rony e Hulk. Os gols do jogo. Palmeiras abriu o placar com o Lucas Evangelista de cabeça no primeiro tempo. Hulk, cobrando falta, empatou para o Galo. No segundo tempo, jogador Vitor Roque, a bola bateu no Alonso e entrou, gol contra, gol do Palmeiras, e o Maurício marcou o terceiro gol do Verdão. E no finalzinho, Hulk de novo cobrando o pênalti, diminuiu para o Galo Mineiro. Vitória do Palmeiras, 3-2 sobre o Atlético, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo realizado no Allianz Parque, que teve a arbitragem do Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro e deu Verdão. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Partida será válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. E Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp, anota aí, 19 9978 77603. Tudo bem, Tigrão? Bom dia, Valdemir Gomes. Bom dia, CH, bom dia aos nossos amigos aqui da técnica, bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem. Estamos aí na luta, tá chegando o derby, hoje jogo, sábado jogo, vamos falar. Vamos atender os nossos clientes aqui, Cleiton. Manda a bucha. Uma dúvida, em relação à venda de Richard Rios para o Benfica, o Guarani tem que assinar algum documento de venda da parte que lhe cabe? Ou seja, os 13,5%? Obrigado. Carlos Osmar. Quer responder, Tigrão? Não sei. Eu também não sei. Eu acho que não há necessidade. Também acho. Visto que o Guarani tem um percentual. 13,5%. 13,3%. Eu acho que aí o Palmeiras se incumbe disso. Sim. Faz a venda, se precisar de um ok do Guarani, de uma anuência do Guarani, ele vai pedir. Mas o compromisso do Guarani no contrato do jogador, nos direitos econômicos do jogador, é com o Palmeiras. O Palmeiras acho que tem que fazer esse repasse e estamos conversados. Tem também a parte do Flamengo e tem também a parte do próprio jogador. O jogador passou e vendeu para o próprio Palmeiras, então o Palmeiras tem 80%. Richard Rios foi vendido e Bugre tem 23 milhões a receber, mas já dizem que esse valor já está todo comprometido. Se for verdade, pode fechar as portas, não tem como mais imaginar esse time na Série A. Nelson, calma, Nelson, não é bem assim. Né? Mas eu gostaria de ouvir. Comprometido com o quê? E se não tivesse a venda? Como que esses milhões seriam pagos? Eu gostaria de ouvir com um pouco mais de detalhe. Não eu, mas o associado do Guarani e o torcedor bugrino. Essa grana do Rios, bem aplicada, leva o Bugrão para outro patamar. Verdade. Márcio, de Anápolis. Volto a comentar, cabeceiras escuras no Moisés Lucarelli e o Elvis batendo pênalti. Precisa melhorar e emagrecer. Alexandre. Se a FIFA mudar o negócio mesmo, não pode mais... Rebote. Aproveitar rebote do goleiro em cobrança de pênalti, aí tem que trocar o batedor, né? Porque já é o segundo do Elvis. Fora os que ele perdeu e não teve rebote, então o aproveitamento dele é baixo. Baixo mesmo. Bateu mal de novo. Só que essa voltou nele, felizmente, e ele botou pra dentro.
Mas se aprovar esse negócio aí, hein, CH? Toda hora tá batendo e voltando. Eu gosto. Eu acho que tem que deixar rolar. Eu acho que o rebote tem que acontecer. Porque senão também vai ter que acabar com invasão de área. Não tem mais invasão de área. Eu acho muito cruel para os goleiros. Eu acho. Mas é uma opinião própria. Você é corporativista. Você é Gleger. Qual Gleger foi goleiro e você também. Qual a sua opinião na primeira fase não ter VAR para verificar os lances polêmicos? A Série C não tem estrutura para isso. Se vai ser colocado na segunda fase, não favorece os times da segunda fase, prejudicando os jogos da fase anterior? Sim, com certeza, Sidney, mas é o que temos para o momento. Não tem grana. E mais, né, CH? Eu não tô com saudade nenhuma de VAR, viu? No Brasil? Tá gostoso assim, porque onde tem VAR, o juiz acerta o VAR, faz ele voltar atrás, como aconteceu no pênalti dado a favor do Bragantino contra o Corinthians. VAR pra quê? Bom dia, vou tentar ser otimista ao extremo. Dos últimos jogos, esse contra o Floresta foi o melhor, mas tendo muita boa vontade na análise. Nos últimos brasileiros disputados e nos últimos 5 anos, esse é o único que a torcida não está fazendo contas para rebaixamento. Dito isso, o treinador continua sendo medroso e time sem vibração. Marcelo Pimentel. Segundo tempo, né? Por que a Ponte não jogou como no segundo tempo após o gol do Floresta? Abimael Costa. O importante é que o treinador verificou o que tinha que fazer e consertou o time. Eu explico pro Abimael. Ele não jogou daquele jeito, não é porque estava perdendo, é porque estava errado. Depois ele corrigiu. Dorival já era. Vai descansar em Araraquara. Bom dia, Neto. Ele não descansa em Araraquara, não. Ele descansa no Jurerê Internacional, lá em Florianópolis. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. O treinador do Guarani é muito retranqueiro. Hoje é dia de ir pra cima. Sim ou não, Jonathan? Responde aí, Tigrão. Você vai comentar o jogo? Sim. Espero que a diretoria do Bugre não distribua o lucro referente à venda do Rios. Como o PL, como é feito em empresas que utilizam esse recurso para ao menos voltar para a Série B. Carlos Castelo, eu não tenho essa informação, eu tenho certeza que a nossa equipe de produção vai agendar uma entrevista com o presidente do Guarani. Quando ele falou PL, acho que ele quis dizer PLR, né? Participação nos lucros e resultados. Por isso que ele falou de distribuição de lucros. Eu acho que no futebol não tem isso, não. Nem deve ter. Qual é a melhor notícia hoje para o Guarani? A venda do Richard Rios ou saber que a vitória hoje leva o time para o 6º lugar? Fernando. A vitória. Eu também acho. Parabéns aos jogadores da Ponte. Treineiro escalou errado, Dudu, Serginho, Leukovic tem que ser titulares. A Ponte jogou apenas o segundo tempo. Carlos Lemos Matozinho. Concordo contigo. Então a gente não vê treino, não vê nada e falou isso a semana inteira, eu e você. Aí foi escalado. Não deu certo. Vamos ouvir os caras lá? Trocou. Ganhou o jogo. Eu falei que o menino ia jogar na lateral direita e falei que o Arthur não sai do time nem por decreto-lei. Falei isso aqui. E tem que trocar os 2 volantes. E o Emerson de volante de novo? Jogou o quê? Não dá pra entender. Ainda desarrumou a zaga. Esse time da Ponte continua jogando mal. E se entra na outra fase, vai ter problema. Não sobe. Tandy Negrão. Segundo tempo eu gostei. Também. Bom dia. Murk não, né? É Hulk que ele queria se referir. Marcou gol de pênalti ontem. Edson Lencioni. Não, 2 de falta ele marcou. Exatamente. Venda do Rio some em 2 minutos. Não sei, tomara que não. Tomara que não. 11h47 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH. Depois da boa vitória da Ponte Preta, 2-1 de virada no último sábado sobre o Floresta, o técnico Alberto Valentim falou em entrevista coletiva a respeito principalmente das mudanças no segundo tempo, que acabaram dando uma cara nova e um gás novo para a equipe. Se ganha jogo muito com quem termina, então aí a gente precisa muito deles. Então fiquei muito feliz com o jogo todo, mais com o segundo tempo, porque mesmo em inferioridade, atrás no placar, a gente conseguiu virar o jogo, e a vitória
veio muito pelo comportamento, pelo aquilo que eles têm feito, pelo grupo mesmo, né? Tudo de verdade isso aí. Então estou muito feliz com a atuação individual e coletiva do que foi apresentado hoje. A Ponte se mantém na vice-liderança da Série C, chegou aos 26 pontos. O Caxias, que é o líder, está com 27, mas joga hoje fora de casa contra o Náutico. E se o Caxias não vencer a partida, ou seja, empatar ou perder, na próxima rodada, o jogo Caxias e Ponte Preta pode valer a liderança da competição. A Ponte pode retomar a liderança se vencer fora de casa. O jogo será no próximo domingo, às 4h30 da tarde, lá em Caxias do Sul. E para esse jogo, o técnico Alberto Valentim terá novamente à disposição o lateral direito Maguinho, só que por outro lado, o Diogo Silva está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, tem o Pedro Rocha à disposição e também tem o Matheus Kaiser. Um dos dois deve ocupar a posição no jogo do próximo domingo. Valeu, CH! Valeu, Breno. Bom, eu comentei o jogo e gostei do segundo tempo e elogiei o Valentim. Eu que tenho pegado bem no pé do treinador da Ponte. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas quando acontece o que aconteceu no segundo tempo, eu pelo menos vou dar relevo. O time tomou um gol logo no início do segundo tempo, estava calmo, cabeça no lugar, o time não perdeu a calma, continuou jogando, o treinador mexeu naquela peça e o time subiu de produção. Que bom que foi assim. Eu entendo que foi uma vitória muito importante pela dificuldade do jogo. E o Floresta me passou uma impressão, Tigrão, de um time bem arrumado. Bem arrumado, organizado, linhas próximas. Jogo duro. Jogo complicado. Agora, quem é que participa diretamente do segundo gol da virada? Pacheco. Entrou depois. Vamos ver aqui se o treinador enxergou legal. Enxergou. O João Gabriel é bonzinho, é prata da casa, mas ele pega a bola e toca pra trás. Ele pega, pisa nela e tem que agredir. O Pacheco tava lá no segundo pau. Mas você não acha que o menino tem que jogar para pegar cancha, Tigrão? Você acha ele fraco o suficiente para não poder colocar na arena? Eu acho que ele vai evoluir, mas não tá pronto ainda. É o que eu acho. Depois, quando você olha aqui, ele tira o Darley Santos, que é uma situação que a gente não consegue entender muito, porque estava há muito tempo sem jogar, e a melhor zaga da Ponte é Wanderson e Emerson. E corrigiu no segundo tempo, fez isso. E tirou o Darley e veio com o Dudu. Dudu entrou muito bem no jogo, né? Aí o Emerson Santos foi pra zaga. Aí quando ele tira o Lucas Cândido, que estava desgastado, e vem com o Luiz Felipe, a Ponte preencheu melhor, ganhou intensidade no meio de campo. Ótimo. Aí tira o Everton Brito e põe o Bruno Lopes. O cara na primeira bola vira o jogo. E tira o Toró e põe o Jean Dias, que é o cara que faz o cruzamento. Então veja, Bruno Lopes entrou, fez o gol. Pacheco entrou, cabeceou a bola no sentido da pequena área para que o Bruno Lopes fizesse o gol. E o Jean Dias faz o cruzamento, o Bruno faz o gol. Quer dizer, o Dudu entrou bem. As mexidas mudaram o time da Ponte, que fique aí uma lição legal de quem é que produz mais. E o Luiz Felipe também entrou muito bem no Falei dele, entrou bem. 11h52 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Breno Beretta. Oi, CH. Chegou o dia do jogo do Guarani, 7h30 da noite, contra a equipe do Anápolis. E se vencer, não depende de ninguém para entrar no G8 e permanecer, pelo menos nessa rodada. O técnico Marcelo Fernandes, é claro, não divulgou a escalação do Guarani. Ele tem todos os jogadores à disposição e, se quiser, pode manter a mesma formação do empate com o Ituano dentro de casa, com o Andrei no gol, o Cicinho na direita, na zaga o Rafael e também o Alan Santos, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o trio de volantes, o Kelvin, o Matheus Sarará e também o Caio Melo. Lembrando que o Cadi, que foi contratado, ele que estava no São Bernardo, inclusive já deu entrevista, está à disposição do treinador, está no bid também, assim como o Isaac, está recuperado de gripe e também à disposição do treinador, se ele quiser mexer nesse meio campo. O Diego Torres, é claro,
titular absoluto da equipe. Lá na frente, no último jogo atuaram Cauã Jesus e o Bruno Santos. Eu tô imaginando que o Cauã Jesus vai perder a posição, porque o Mirandinha foi muito bem, entrou no segundo tempo, foi eleito pela equipe da Bandeirantes o melhor em campo. O Gabriel Silva também entrou, está à disposição, ou seja, são boas opções para jogarem ao lado do Bruno Santos, mas isso a gente só vai saber momentos antes da partida. Agora, sobre a Copa Paulista, CH, Guarani jogou no último sábado e perdeu para o Paulista em Jundiaí. Mesmo assim, se mantém no G4 da competição com 7 pontos. E logo depois do jogo, o técnico Marcelo Cordeiro falou da partida ruim que o Bugre fez. Até na primeira fase de construção a gente conseguia ter qualidade na saída de bola, mas na fase ofensiva, do meio para frente ali, a gente estava praticamente, era um time inofensivo. Perdemos todos os duelos, né, principalmente os duelos ofensivos ali. Foi um time muito abaixo, tanto tecnicamente como na maneira de competir, né? Não é esse Guarani que a gente espera. Pela Copa Paulista, o Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, às 7h em casa, contra a equipe do Primavera. Valeu, CH! Valeu, Breno. Fale do jogo, Tigrão. 30 segundos para você. 30 segundos. Agressividade, autoridade de quem tem maiores pretensões no campeonato. O Anápolis está em 19º, mas está ali colado no 16º. Uma vitória também tira o Anápolis da zona de rebaixamento. Escala o seu Guarani aí. Ah, o time é a base que vem jogando aí. Não sei se ele usa o Kelvin, não sei se ele mexe em um dos volantes. Eu só acho o seguinte, que o Miranda tem que jogar. O restante tá tudo certo. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. No último sábado, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, pela 13ª rodada de virada, derrotou o Floresta pelo placar de 2-1. Tivemos ainda a vitória do Botafogo da Paraíba em Itu por 3-0 diante do Ituano. ABC e Maringá empataram por 3-3. O Londrina bateu a Itabaiana pelo placar de 2-0. O Confiança venceu o Tombense 3-2. O CSA ficou no empate diante do Figueirense por 1-1. O São Bernardo, fora de casa, derrotou o Ipiranga por 2-0. Fora de casa também a vitória do Retrô sobre o Brusque 2-1. Hoje, no fechamento da rodada 7h30, 2 jogos. Transmissão da Rádio Bandeirantes, Anápolis e Guarani. 7h30 também tem Náutico e o líder Caxias. A Ponte Preta voltou a colar do time gaúcho, ocupa a segunda colocação com 26. O Caxias segue na liderança com 27, fecham o G8. Londrina, São Bernardo, Ipiranga, Floresta, Brusque e CSA. O Guarani é o 12º colocado, tem 16 pontos. Pode até entrar no G8 em caso de vitória, vai depender da situação do Náutico, que também joga hoje. Retrô, Itabaiana, Tombense e Anápolis estão na zona do rebaixamento. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no sábado, no clássico majestoso no Morumbi, o São Paulo, com 2 gols de Luciano, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. O Mirassol derrotou o Santos de Neymar 3-0.
Vasco e Grêmio empataram por 1-1, mesmo placar de Fortaleza e Bahia. Ontem, o Inter venceu o Ceará por 1-0. O Cruzeiro, líder, derrotou o Juventude por 4-0. O Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Fora de casa, o Botafogo venceu o Sport por 1-0. E no Fla-Flu deu Flamengo, gol de Pedro. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Cruzeiro, Flamengo, Red Bull Bragantino e Palmeiras ocupam as 4 primeiras posições. Santos, Juventude, Fortaleza e Sport estão na zona do rebaixamento. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana. Não esqueça que tem jogo do Guarani hoje à noite, hein? Com total cobertura aqui na Rádio Bandeirantes. Uma ótima semana para todo mundo e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30, com mais um Nossa Área para você.